Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a economia do Segundo Reinado. Iremos falar também sobre as consequências dessa economia para as tribos indígenas e como esse modelo econômico vai contribuir para os avanços tecnológicos do século XIX. Bem, pessoal, é importante destacar que durante o Segundo Reinado, a economia brasileira era basicamente agrária. Além da produção cafeira, que se destacou na região sudeste do país, o Brasil também produzia erva mate, lá na região sul, látex, na região norte, cacau, na região norte do país e sul da Bahia, ou seja, aqui na nossa região, algodão e tabaco na região nordeste. Tudo isso além da extração de minérios e a criação de gados, principalmente na região sudeste e sul, respectivamente. Bem, conforme as informações, dá para vocês perceberem que a economia brasileira era basicamente agrária. Sendo assim, não precisa nem falar que a população do Brasil, durante a primeira metade do século XIX, vivia em áreas rurais e dependia do que era produzida nos campos. Nesse período, a ampliação da produção cafeira e das outras atividades agrícolas tiveram um forte impacto no meio ambiente. Nessa imagem, que também vocês podem encontrar aí na página 335 do módulo de vocês, é uma imagem da fazenda de café do século XIX, no qual dá para perceber as mudanças ocorridas no meio ambiente. Então vocês observam aí. No ponto 1, segundo o módulo de vocês, as matas que ficam perto das fazendas eram usadas para a retirada da madeira, que era necessária para a manutenção dos equipamentos agrícolas e domésticos. Ponto 2. Os rios eram a principal fonte de água das fazendas. Com a destruição das matas ciliares, para quem não sabe o que é matas ciliares, são as matas que nascem às margens dos rios, da mesma forma que os cílios, por isso ciliares, nascem às margens dos olhos. Então, com o desmatamento dessa mata, os rios vão sofrer um assoreamento, ou seja, vão encher de terra e vão acabar morrendo. Ponto 3. As encostas dos morros, muitas vezes desmatadas, acabavam gerando problemas de erosão do solo. E o ponto 4. Para o escoamento dos produtos, era necessário abrir estradas, principalmente que levassem ao litoral, para poder escoar a produção que era feita nas fazendas. Os lucros gerados pela exportação do café vão ser responsáveis por mudança na infraestrutura do país. Vai ser nesse período que vão ser construídas as primeiras linhas de trem de ferro. Esse meio de transporte vai agilizar o escoamento da produção do interior do país para os portos, gerando mais lucros, além de facilitar a mobilização da população, podendo as pessoas se transportarem mais rapidamente. Os moradores das cidades também vão se beneficiar com o lucro do café. Vão ser criadas indústrias, vai haver ampliação do comércio, o surgimento de novos bancos, tudo isso com investimento, tanto dos cafeicultores como também do governo brasileiro. Bem, pessoal, quando estudamos sobre o primeiro reinado, vocês viram que a primeira Constituição brasileira não foi estabelecida nenhuma política de Estado em relação aos povos indígenas. Já no segundo reinado, devido à expansão da agricultura para o interior do país, voltam-se e se acrescentam as discussões sobre a condição política dos povos indígenas e sobre o modelo de trabalho aos quais eles seriam submetidos. Assim, em julho de 1845, Dom Pedro II vai decretar as primeiras leis do país para os indígenas. Então esse decreto ele vai propor que eles fossem submetidos à tutela do Império. Abra aí na página 337 e dá uma olhadinha nesses textos aí. O documento determinou que cada província teria um direito geral de índios nomeado pela Sua Majestade, o Imperador. Cada aldeamento, por sua vez, possuiria um diretor nomeado pelo presidente da província, sobre a proposta do diretor-geral. Aos missionários foi delegada a catequese e educação dos índios, atividade de registro e censitárias, e foram criados os primeiros cargos de tesoureiro, almoxerife, cirurgião e pedestre. Pretendeu-se assim uma administração leiga dos aldeamentos,
Os padres seriam funcionários do governo e atuariam conforme os objetivos do Estado. O cercamento das terras indígenas, através das definições estabelecidas no regulamento, teve como objetivo a dissolução das formas comunitárias de acesso à terra e, fim último, a formação de um contingente de trabalhadores livres e despossuídos. Então, pessoal, através dessas leis, desse novo regulamento, o governo passou a dominar os aldeamentos indígenas. Eles impuseram aos índios uma nova cultura, impuseram a eles o trabalho escravo, impuseram a eles uma nova religião, ou seja, tornando novamente o índio como um escravo do Estado. Por muitos anos, os índios foram expulsos das suas terras e submetidos a uma cultura de exploração. Entretanto, a partir de 1976, o governo brasileiro passou a fazer a redemarcação das terras indígenas. Muitos conquistaram seus territórios, só que na atualidade há ainda muita reivindicação dessas tribos. Na atualidade, o governo brasileiro tem proposto novas políticas imperialistas sobre as tribos indígenas, visando também a exploração dos seus territórios. Agora veja o relato de um índio explicando como eles eram expulsos das suas terras. Então, essa aldeia Guirarocá, desde 1905 já é aldeia mesmo. Em 1932 chegou aqui a guerra. Aí o fazendeiro veio. Primeiro chegou aí Irso Garvão. Esse Irso Garvão falou. Chegou um dia de mais ou menos meio-dia por aí, porque naquela época nós tudo mato. Chegou e falou, olha, eu comprei aqui 7.000 arqueiros. Se você não quer trabalhar, se não sou que a morada, eu não vou dar mais. Porque essa é a minha fazenda, eu vou criar o boi. Aí quando foi de tarde para 8, 9 horas mais ou menos, à noite, ele deu tiro até meia-noite passada. Mataram 3 mulheres e um foi na perna, pegou munição e quebrou. E nós corremos tudo. Entramos embaixo do coxo, do xixa. Desde aquele tempo já não deixa mais entrar no Guirarocá. Bem, pessoal, o assunto da aula de hoje é esse. Amanhã falaremos sobre a Guerra do Paraguai. E para a atividade que vocês vão me enviar hoje, apenas a página 343. Vou repetir, apenas a página 343. Para os que restaram dúvidas, me manda aí a mensagem no Zap que eu vou respondendo. Aos demais, tenham todos um bom dia e até amanhã.